Vamos às leituras de fevereiro. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kindle do Mundo e hoje vou mostrar não, porque eu li tudo no Kindle, mas eu vou comentar os livros que eu li em fevereiro. Antes de mais nada, percebo que eu ainda estou no improviso, né, aqui, até eu tenho um cantinho para chamar de meu para gravar, talvez demore um pouquinho, mas a gente vai levando, certo? Desculpem a bagunça. Li 4 livros, todos no Kindle, como eu já falei. Vou começar por ordem cronológica de leitura. Li e gostei muito de O Caderno Vermelho, do Paul Auster, que é um escritor americano que eu tive a grande satisfação de vê-lo, né, pessoalmente na segunda Flip, né, a Festa Literária de Paraty, que foi em 2005. Olha só como eu sou antiga. Não tinha lido nada dele. Gostei muito da escrita. Este Caderno Vermelho, acho que é, agora eu já não lembro mais se é o primeiro ou um dos primeiros, e é um livro de contos, né, bem intimista, e uma coisa que chama muita atenção neste livro são as coincidências que aparecem ali em todas as histórias. Dá a impressão que é ficção, mas ele Paul Auster, fala, né, em primeira pessoa de coisas que aconteceram na vida dele, e a gente tem a impressão que ele foi escrevendo aquilo ao longo de um tempo, né? Então a cada fato curioso ele escrevia lá um conto, né? Não é bem conto porque é autobiográfico, então não é conto, mas assim, histórias, crônicas, não sei, mas pequenas histórias sobre fatos, passagens da vida dele, e em grande parte a gente vê coincidências assim de ficção que aconteceram, mas ele disse que aconteceu mesmo, de verdade. A escrita dele é muito fluida, fácil de ler, agradável, né? Ele é um daqueles escritores que a gente começa a ler e a gente termina de ler sem perceber que está lendo, sabe? Aqueles que escrevem de maneira tão fluida que o leitor fica entregue, assim, vai escorregando, como eu digo, escorregando pelo texto, e aí lê sem perceber que começou e terminou. Mais ou menos isso. Eu quero ler mais coisas dele. Me digam o que vocês já leram dele para me sugerir. Eu lembro que eu vi uma vez na livraria um livro dele que me chamou a atenção pela capa. A história eu não sei nada, mas a capa, A Invenção da Solidão. E o que me chamou a atenção não foi o título, foi a primeira imagem que eu vi na capa. É uma lata de sardinha vazia, assim, vista de cima. E eu vi aquela lata de sardinha, eu logo pensei, liberdade, porque a gente sempre fala, né, que sardinha enlatada, tal, aperto, essa ideia de aperto. Quando eu li o título, A Invenção da Solidão, eu falei, uau, nunca tinha pensado nisso, nunca associaria uma lata de sardinha vazia à solidão. Para vocês verem que o significado das coisas é o significado que a gente dá. Isso fez com que ele foi um escritor que sempre ficou na minha cabeça, embora não tinha tido oportunidade de lê-lo. Me surgiram títulos dele. O segundo livro que eu li aqui foi Armada, do João Gilberto Noll, escritor brasileiro, faleceu não faz muito tempo, 2, 3 anos. E é um livro que eu já disse para vocês no vídeo de leitura, atualização do projeto da revista Bravo, 100 livros essenciais da literatura brasileira. É um livro que me fez lembrar Macunaíma, em certa medida, como se fosse um Macunaíma mais contemporâneo. A pessoa surge do barro, né? Tem aquela cena do Macunaíma lá na lama, que lava as mãos, e os irmãos vão nascendo, enfim. E é um cara que passa por várias coisas, a narrativa é escrita em primeira pessoa, e ele vai passando por várias coisas, a gente nem sabe qual é o nome dele, ele que narra. Então, no momento, ele está no hospício, no sanatório, lá tem vários afazeres, várias coisas acontecendo. Ele é ator, aí uma menina, ele se aproxima de uma menina que ajuda a ser atriz, depois se torna uma grande atriz. Parece algo fabuloso, então nesse sentido lembra de... fabuloso no sentido de fábula. Nesse sentido, lembra Macunaíma, lembra também Cândido do Voltaire, porque uma hora os fatos acontecem aqui, depois de uma maneira meio surreal acontece lá. Embora neste livro não tenha elementos de surrealismo, assim, de coisas inusitadas, fantásticas acontecendo.
O que marca este livro é a temporalidade. Se a gente fosse fazer uma análise clássica de obra literária, a equação tempo-espaço nesse livro que dá uma subvertida assim, na nossa percepção. Então a gente não sabe onde ele está, mais ou menos, então a gente sabe que é algum país da América Latina, armada, né? A cidade é armada e é uma coisa um pouco fictícia, mas a gente sabe que está falando do Brasil e é uma busca constante de si, de uma identidade particular, uma identidade coletiva, e cada hora ele vai passando por situações, e assim, por etapas. Então, a etapa do sanatório é bem considerável, né? Longa, depois já muda para outro lugar, uma outra situação. Então, assim, essas mudanças, essas passagens de uma etapa para outra, elas não são bem marcadas. Isso que nos dá a impressão de fábula, né? Elas não são bem marcadas nem bem explicadas. Uma hora está acontecendo uma coisa, depois outra hora está acontecendo outra. Por isso que o tempo e o espaço é uma coisa um pouco gasosa. Mas é um livro fácil de ler. É um livro bem tranquilo de ler, não nos confunde por conta disso, embora não tenha essas marcações que eu falei, mas é bem fácil, bem acessível. Eu gostei da escrita dele. Se alguém tiver também outros livros dele para sugerir, eu vou gostar. E este livro tá, como eu falei, né, 100 livros essenciais da literatura brasileira. Ele tá lá no hall dos 100. Um outro brasileiro que eu li, o Mário Faustino, O Homem e Sua Hora. Foi uau! Livro de poesia dele, mas ele era uma pessoa muito sofisticada. Não que seja difícil penetrar a poesia dele. Ele, na verdade, quis fazer com a literatura brasileira o que o Ezra Pound fez com a literatura norte-americana, que na verdade não só literatura nacional de um país. Na verdade, ele vai juntando tudo, vai comparando e tal. Então, a escrita dele é muito parecida com a do Ezra Pound, o tipo de poesia que ele faz e também o posicionamento dele. Ele era crítico literário, então assim, ele vai inventariando tudo e criticando. Ele era colunista de jornal, né? A gente está falando aqui da meados do século XX. Então ele avaliava tudo. Então autores consagrados, ele criticava, ele falava o que não gostava, o que gostava. Então assim, não tinha aquele pudor, o cara já é bem renomado, então ao concurso. Não. Todos passavam pelo crivo da mesma forma. Autores novos e autores velhos, antigos, consagrados. E ele fez, como eu disse, com o Ezra Pound, ele fez uma retomada, assim, vai à cultura clássica e traz elementos da cultura clássica, tal qual Ezra Pound faz em Os Cantos, de maneira que a gente pode ler o resto da vida, passar a vida toda lendo, ainda vai ter referências que a gente não vai conseguir alcançar. Mas nem todos os poemas dele são assim. Ele tem poemas que são mais simples, ele tem uma sofisticação métrica de rima. Não são rimas fáceis assim, sabe? Uma coisa para você identificar se um poema é bom ou ruim, uma poesia é boa ou ruim. Aquelas rimas que a gente começa a ler, já sabe como termina, já sabe qual outra palavra vai rimar, tipo essas músicas, né? Tipo músicas, você nunca ouviu, você ouve o primeiro verso, você consegue completar o segundo verso que vai rimar com aquele. Você sabe a outra palavra que vai rimar, sabe a outra palavra que vai usar. Por quê? Os menos sofisticados usam palavras muito óbvias, tipo rimar amor com dor, saudade, felicidade. São rimas mais óbvias, de modo que você pode nunca nem ter ouvido, que você consegue completar mentalmente, fica muito banal. Então eu tô falando de música e de poesia ao mesmo tempo. Ele não faz rima assim, ele faz rimas um pouco mais sofisticadas, assim. Mas ele é menos difícil, achei. Ele é menos difícil que o Ezra Pound, embora seja sofisticado também. Eu acho que ele contribuiu muito com a literatura brasileira, não só pela crítica que fez, né? E a gente percebe, ele fez crítica com fundamento, porque ele entendia bem. Mas a produção dele também é de qualidade. O outro livro que eu li também de um brasileiro, Jorge Amado. Vocês percebem que eu ultimamente estou lendo mais Jorge Amado, hein? Dona Flor e Seus Dois Maridos. É uma história, como eu já falei, né? Toda vez que eu falo do Jorge Amado, aquela história. A gente conhece as novelas da Globo, conhece os filmes, conhece as minisséries, então
todo mundo, a gente sabe mais ou menos como é a história. Mas ler é sempre diferente, né? Sempre há mais elementos. Então, ler Dona Flor, assim, sobre o enredo, não me trouxe novidades, porque eu já conhecia a história. Mas a escrita, as coisas como acontecem, né, é o elemento que só a literatura pode nos trazer, como o ritmo da história. Aqui a gente sabe a história da Dona Flor, casada com o Vadinho, um cafajeste de marca maior, aquele protótipo do cafajeste. Bonitão, mulherengo, jogador, então assim, pegava dinheiro dela, até às vezes batia nela. Mas ela era muito apaixonada por ele, sexualmente ele se dava muito bem, né? Ele morre, né? Tava lá na safadeza, morre e tal. Ela se casa com outro. O outro é todo certinho e tal, é feliz, né? Aquele marido exemplar e tal. Mas aí o espírito do Vadinho volta e quer ter um caso com ela e ela fica dividida, né? Fica nesses conflitos todos. E aqui a gente tem o inverso, né? A gente está trabalhando com estereótipos, a gente tem o inverso daquele homem que se sente dividido entre duas mulheres, uma que aquela para cama, para desejo, fantasia sexual, e a bela recatada do lar, a esposa. Aqui a Dona Flor se vê nessa situação. O equivalente à mulher fatal, sedutora, é o cafajeste, certo? Na nosso imaginário. É o cafajeste, que é o Vadinho. E o equivalente à mulher boa para casar, bela recatada do lar, é o marido bom que dá segurança, tem uma posição social respeitável e tal, e ela fica dividida. Então a gente tem aqui aquele clássico binômio que é desejo e realidade, que deixa a pessoa louca, em conflito, porque ela quer as duas coisas. O que seduz o sedutor, a mulher fatal no caso das mulheres e o cafajeste no caso dos homens, coloca o ser em abismo, coloca em perdição. Mas o outro, do lar, recatado, etos, bom, social, aceito pela sociedade, deixa a pessoa bem posicionada socialmente, deixa a imagem boa, constrói a imagem de pessoa respeitável. A pessoa tem que decidir ou não, né, entre desejo e realidade. Do ponto de vista literário, Dona Flor não traz assim nada assim de excepcional. O grande barato da história é o enredo, que é também já conhecido. Então é isso, me surgiram mais leituras, vocês viram, dos 4 que eu li, 3 são de literatura brasileira, né? E esse também do Mário Faustino também está na relação dos 100 livros essenciais da literatura brasileira. Então assim, eu fiquei na intenção dos nossos neste mês, certo? Gostaria de ter lido mais, saudade do tempo em que eu lia 7, 10 livros por mês, mas eu acho que isso não vai voltar tão cedo, né? Por enquanto é o que eu consigo fazer. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever no canal, se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, Querido Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e aqui embaixo vai ter a referência com o link dos livros que eu citei. Obrigada, beijos e tchau, tchau.